Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula acerca dos crimes praticados por particular contra a administração pública, beleza? A aula passada a gente estudou até o crime de tráfico de influência e agora vamos começar a estudar aqui três tipos de crimes que são muito importantes, certo? Dentro dessa seara, que é os crimes de corrupção passiva, aliás, o crime de corrupção ativa, o crime de descaminho e o crime de contrabando. São crimes um pouco complexos da gente poder compreender, certo? Tem muito conteúdo, muito assunto acerca desses tipos de crime, mas a gente vai desenvolver aqui da melhor forma possível. Então, deixa eu pôr o slide aqui na tela para a gente começar a aula, ok? Vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte. Vamos dar continuidade. Corrupção ativa. Vejam bem, pessoal. Vamos analisar aqui o artigo 333 do Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. E lá no parágrafo único nós temos que a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Vejam bem, aqui o bem jurídico tutelado, nós sabemos que é a administração pública, o sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, independentemente de sua qualidade pessoal, e o sujeito passivo vai ser o Estado. Então, vamos passar aqui a análise agora do mérito do crime. Vamos analisar aqui os verbos que estão presentes aqui no crime de corrupção ativa para que a gente possa entender toda a sua tipificação. Primeiro, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público. Então, se a gente observar, aqui nós temos um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, porém, em relação ao sujeito passivo, que vai ser o Estado, e, de certa forma, o funcionário público, nós temos que entender que há necessidade de existir essa qualificação de funcionário público que tem o seu sentido amplo, em lato sensu, definido lá no artigo 27 do Código Penal, e também eu já expliquei para vocês assim que eu comecei a tratar acerca dos crimes contra a administração pública, principalmente aqueles praticados por funcionário contra a administração pública. Então, vamos lá. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Oferecer é no sentido de que, por exemplo, o indivíduo chega em determinado funcionário público e diz o seguinte: olha, eu te ofereço R$100 se tu realizar essa prática aqui para mim, nesse sentido, certo? Para realizar, praticar, na verdade, realizar, praticar ou omitir ou retardar algum ato que seja de sua competência, de seu ofício, dentro, certo, da administração pública, da condição de funcionário público. Então, se eu ofereci, por exemplo, ao policial R$2.000 para que ele não me prendesse, eu estou cometendo crime de corrupção ativa. Se eu prometer, se eu disser o seguinte: olha, senhor delegado, se o senhor não me prender, certo? Posteriormente eu vou lhe dar R$7.000. Pode ser? Então estou fazendo uma promessa de que caso eu não seja preso, em relação ao delegado de polícia, caso eu não seja preso, eu vou disponibilizar uma quantia indevida para ele, por conta que se ele realizar esse ato, certo? Irei fazer o pagamento e então a promessa, não é isso? Promessa do pagamento, e aí então estaria cometendo o crime de corrupção ativa. Eu estaria cometendo o crime de corrupção ativa. No caso do delegado, seria o crime de corrupção passiva, uma vez que ele solicitou ou recebeu. Uma vez que ele recebeu a quantidade de dinheiro indevida, certo? Cai no crime de corrupção passiva. Beleza? Então, se eu oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, eu estou cometendo o crime de corrupção ativa, certo? Desde que eu, no momento em que eu ofereci, foi no sentido de determinar, certo, o funcionário público a praticar ou omitir ou retardar algum ato de ofício, ok? A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, veja que é uma pena muito alta, aqui não está presente
os institutos despenalizadores lá da Lei 9.099/95. E o parágrafo único vai dizer que a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. O que acontece? Se a gente observar que nós estamos diante de um crime formal. Por quê? Porque aqui não há necessidade de um resultado naturalístico. O crime aqui, ele traz uma ação, certo? E um resultado. Oferecer vantagem indevida para o funcionário praticar ou omitir ato de ofício. Beleza? Tem a ação no sentido de oferecer e o resultado no sentido de que ele pratique ou retarde o ato de ofício. Porém, para fins de consumação do crime formal, como eu já falei nas aulas anteriores, o crime formal ele se configura apenas com a ação, sem ter a necessidade do resultado naturalístico. Okay? Então, a partir do momento em que eu apenas desferi palavras no sentido de que ofereci ou prometi uma vantagem indevida a funcionário público para ele retardar ou praticar ou omitir ato de ofício, eu estou cometendo o crime de corrupção ativa. Beleza? Pena de reclusão de 2 a 12 anos. Agora, no parágrafo único, eu entendo que aqui, no parágrafo único, o crime seria material. Por quê? Porque a necessidade do resultado naturalístico. Aqui vai dizer que a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Por quê, professor? Porque aqui há necessidade da realização, na verdade, da ocorrência do resultado naturalístico. Uma vez que eu ofereci e, em razão da minha oferta ou da minha promessa, certo? O funcionário público, ele de fato retardou o ato de ofício e, assim, infringiu o seu dever funcional. Então, nesse caso específico do parágrafo único, a necessidade do resultado naturalístico, e aqui eu enxergo no sentido de que o crime seria material. Beleza? Então, o bem tutelado, como eu já falei, é a administração pública, e qualquer pessoa, independente de sua condição ou qualidade pessoal ou sujeito ativo, pode cometer o crime, o sujeito passivo vai ser o Estado. Aqui é o seguinte, pessoal, uma coisa interessante, a pena é aumentada de 1/3, aqui é uma causa de aumento de pena, no parágrafo único. Vocês lembram a incidência da causa de aumento de pena? Deixa eu fazer aqui uma recordação aqui para vocês. Deixa eu recordar vocês, na verdade. Lembram-se da dosimetria da pena? Lá na dosimetria da pena, que a gente estudou em Direito Penal 2, eu falei para vocês que na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz vai analisar o quê? A pena base. E a pena base, ela vai ser fixada com base na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, tais como circunstâncias, antecedentes, conduta social, motivos, comportamento da vítima, circunstâncias, tudo isso para estabelecer-se uma pena base. Depois que estabelece essa pena base, o juiz vai analisar as circunstâncias legais, que seriam o quê? As circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. As circunstâncias atenuantes estão previstas lá no artigo 61 do Código Penal e as circunstâncias atenuantes no artigo 65. E, por último, na terceira fase, e lá na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz iria estabelecer o quê? A pena provisória, tendo por referência a pena base que foi aplicada. E na terceira fase da dosimetria da pena, nós teríamos as circunstâncias, as causas especiais, que é para estabelecer a pena em concreto, a pena em definitivo. E lá entra-se a questão das causas especiais de aumento e de diminuição de pena. Então, para quem não sabe, aqui é o parágrafo único do artigo 33, é uma causa de aumento de pena que vai aumentar de 1/3 se, em razão da vantagem ou da promessa, o funcionário, de fato, ele retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Então, aqui, só para analisar novamente, aqui na figura do parágrafo único, a necessidade da ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, além da conduta do indivíduo de oferecer e prometer, a necessidade de que o funcionário retarde o ato de ofício ou omita, beleza? E aí, o que é que acontece? Se ele retardar esse ato de ofício ou praticar infringindo dever funcional, ele vai estar cometendo o quê? Provavelmente o crime de corrupção passiva, né? Isso, lembram lá o crime de corrupção passiva? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem aqui como se dá. Acho que eu tenho aqui nos slides. Deixa eu dar uma procurada aqui rapidinho. Solicitar ou receber, para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então,
Se eu ofereci e ele recebeu, morreu Maria Preá. Eu tô cometendo, se eu ofereci uma quantidade de dinheiro, por exemplo, para que um funcionário público retarde um ato de ofício, se eu estou oferecendo e ele recebeu, eu estou cometendo o crime de corrupção ativa e o funcionário público o crime de corrupção passiva, uma vez que ele recebeu, certo? A vantagem. Se ele solicitar e eu, por exemplo, entregar a vantagem indevida, nesse caso, eu não estou cometendo o crime de corrupção ativa. Por quê? Porque não foi eu que solicitei, aliás, não foi eu que realizei a promessa da vantagem ou até mesmo a como é o nome do verbo aqui que eu dei uma esquecida? Ou até mesmo cadê? Solicitar, certo? Aliás, solicitar não. Oferecer. Ou eu prometi, ou eu ofereci a vantagem devida. Se eu oferecer ou prometer, eu estou cometendo crime de corrupção ativa. Agora, se o funcionário público é quem solicita de mim, e aí eu pago a ele, eu dou alguma vantagem indevida, nesse caso, eu não estou cometendo crime de corrupção ativa, porque aqui nós temos que observar o verbo oferecer e prometer. Beleza? Agora, se for ao contrário, se eu ofereci e o funcionário aceitou, eu estou cometendo o crime de corrupção ativa e ele o crime de corrupção passiva. Ok? A conduta oferecer ou prometer vantagem indevida visando a prática, omissão ou retardo do ato de ofício por parte do funcionário público. A oferta deve ser feita espontaneamente pelo agente. Se houver exigência por parte do funcionário, será compulsão. Ah, professor, mas o professor acabou de dizer que se o funcionário pedir, no caso, seria corrupção passiva. Lembrem-se, eu coloquei até na prova isso aqui, vocês têm que diferenciar a questão do verbo. Quando o funcionário público ele exige para retardar o ato de ofício, o verbo exigir está lá no crime de concussão. No artigo, deixa eu só procurar aqui para eu dizer para vocês. Aqui com o celular para mim não está voltando os artigos, é melhor eu procurar aqui no celular e eu só olho e falo para vocês. Vejam bem, a partir do momento em que o funcionário público ele exige, ele está cometendo o crime de concussão. Agora, se ele solicita, aí não, aí é o crime de corrupção passiva. Uma das diferenças do crime de concussão para o crime de corrupção passiva é justamente o verbo, porque lá na concussão o verbo é exigir e lá na corrupção passiva é solicitar. Beleza? Aqui, concussão está no artigo. Está no artigo 316. Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Beleza? Então, aqui nós estamos diante do crime de concussão quando ele exige. E quando ele solicita ou recebe para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceita a promessa de tal vantagem, nós estamos diante do crime de corrupção passiva. Lembrem-se, exigir, concussão, solicitar, corrupção passiva. Ou receber. O tipo subjetivo é o dolo, com o fim específico da prática da omissão ou retardo de ato de ofício. Beleza? Se existir a bilateralidade, pode ocorrer, certo, de haver os dois crimes. Se eu ofereci e o funcionário recebeu, nós estamos diante do crime de corrupção ativa por parte do particular e o crime de corrupção passiva por parte do funcionário público. Agora, imagine só a seguinte situação. Se eu estou passando em determinada, sei lá, estou passando aqui numa rua e tal, e aí cometi um crime, fui preso em flagrante, o delegado exigiu que eu pagasse um dinheiro para ele retardar o ato de ofício. Se ele exigiu e eu paguei, na verdade, quem está cometendo o crime é o delegado. Por quê? Porque ele exigiu
certo? Uma quantia indevida para retardar ato de ofício, logo cometeu o crime de concussão. Então, aqui nós temos que observar essa questão, certo? A bilateralidade pode ocorrer, mas não é obrigatória. Isto é, para que ocorra, não é necessário que também ocorra a corrupção passiva. Então, veja bem, eu posso muito bem eu posso muito bem oferecer, eu na condição de particular, oferecer determinada quantia ao policial militar para que ele não efetue a prisão em flagrante. E aí o que é que acontece? O policial militar recusa. Ele recusou, eu cometi o crime. Se consumou. Por quê? Porque eu exigi. Lembra que eu falei que é crime formal? Com exceção lá do parágrafo único, não requer o resultado naturalístico. Lá no parágrafo único vai ter que ocorrer o resultado naturalístico, tendo em vista que se o funcionário público retardar o ato ou omitir, vai incidir a causa de aumento de pena de 1/3. Só continuando. Consuma-se o delito no momento em que o funcionário passa a ter ciência da oferta ou da promessa de vantagem indevida. Tentativa admite-se, mas é difícil configuração, pois a oferta deve ser escrita nesse caso. Que seria na hipótese, por exemplo, de eu estar redigindo a carta no sentido de que estou oferecendo uma vantagem indevida para algum funcionário público. E aí, antes de chegar ao conhecimento do funcionário público, a carta foi interceptada. É aquela mesma hipótese, só a possibilidade da tentativa nesse sentido. A forma majorada, como eu já disse para vocês, ocorre na hipótese do parágrafo único, quando há realmente a prática ou a omissão do ato. Trata-se de exaurimento do crime, ou seja, se exauriu-se o crime, teve o resultado naturalístico, o crime, nessa parte específica, seria material. A ação penal ela é pública incondicionada, e este crime é uma exceção à teoria monista. O funcionário que aceita a vantagem indevida não pratica crime de corrupção ativa, mas de corrupção passiva. Além disso, se o particular dá o dinheiro solicitado na corrupção passiva, não estará cometendo corrupção ativa. Isto, pois, a oferta no crime em questão deve ser espontânea. Então, veja bem, aqui na corrupção ativa, como eu falei para vocês, requer espontaneidade. O particular, ele é quem tem que oferecer essa vantagem ou essa promessa de vantagem em relação ao funcionário público, e não o funcionário público solicitar. Se o funcionário público estiver solicitando e caso o particular pague ou entregue, sei lá, alguma vantagem indevida, nesse caso não houve o que? A espontaneidade. Logo, a bilateralidade aí não está configurada no sentido de que quem cometeu a corrupção passiva, não necessariamente o agente que patrocinou a vantagem devida estará cometendo o crime de corrupção ativa. Beleza? Então, a gente tem que observar o dolo em si e analisar cada caso de forma específica. Vamos lá. Colocar dinheiro na bolsa que será revistada por funcionário público caracteriza a corrupção ativa. Beleza? Conforme entendimento majoritário, pois trata-se de forma velada de corrupção ativa. Entende que há uma oferta neste caso. Então, veja bem, pessoal, o cidadão que vai lá e deixa determinada quantidade de dinheiro, por exemplo, na carteira, lá na bolsa do funcionário público. Nesse caso específico, está cometendo a corrupção ativa também, apesar de que não está falando em si o verbo no sentido de que esteja oferecendo, está realizando a conduta no sentido de estar oferecendo através de palavras ou prometendo, mas ele realizou um ato no sentido de que, certo, está se enquadrando perfeitamente aquela conduta do artigo 33, uma vez que ele está oferecendo não de forma direta, mas de forma indireta, ao passo que colocou dinheiro na bolsa do funcionário público. E conforme o entendimento majoritário, nesse caso, trata-se de forma velada de corrupção ativa e entende que há uma oferta, beleza? E é um crime formal, isto é, não precisa do resultado. A simples oferta já é o suficiente, com exceção lá do parágrafo único. Então, pessoal, esse foi o estudo do crime de corrupção ativa. Tranquilo, não é isso? Vamos continuar aqui nossa aula. Vamos falar um pouco agora acerca do descaminho. Aqui é um crime um pouco mais complicado, é um crime que tem várias possibilidades, N possibilidades, tem muita divergência doutrinária acerca da classificação do crime, certo? Alguns posicionamentos adotados pelo STJ e pelo STF, que antes tinham alguma contradição,
e hoje já foram sanadas em determinados pontos, porém outros ainda continuam tendo aí uma contradição, um conflito, na verdade, de entendimentos. Mas vamos passar a análise desse crime para vocês poderem compreender. Primeiro, pessoal, quando a gente vai falar de descaminho, há necessidade da gente se analisar o crime antes da publicação da Lei 13.008 de 2014. Por quê? Porque antes da publicação dessa lei, antes de 2014, o crime de descaminho, na verdade, se enquadrava duas figuras típicas dentro de um único crime, que era descaminho ou contrabando. Contrabando ou descaminho. Dentro do próprio tipo penal, tinha a conduta relativa ao contrabando e ao descaminho. Porém, no preceito secundário do tipo penal, existia apenas uma única pena. Ou seja, a pena que era adotada para o crime de descaminho era a mesma pena adotada para o crime de contrabando, já que os dois estavam dentro do mesmo tipo penal. Então, com o advento da Lei 13.008 de 2014, foi alterado o crime anteriormente previsto no artigo 334 do Código Penal, que era denominado de contrabando ou descaminho, que pertenciam ao mesmo tipo penal para dois tipos penais autônomos. Ou seja, dentro do mesmo tipo penal, eu tinha dois tipos penais autônomos, que era o contrabando e o descaminho. Daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura para a gente poder compreender melhor. E aí, o que é que acontece? Com isso, alguns pontos merecem destaque, pois o que era uma coisa, hoje são duas. Na redação anterior do artigo 334 do Código Penal, dispunha o caput do dispositivo da seguinte forma. Olha como era o artigo 334 do Código Penal anterior à alteração trazida pela Lei 13.008 de 2014. Vejam bem, importar ou exportar mercadoria proibida, ou iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, veja bem, essa primeira parte do caput, que é do antigo artigo 334, se referia ao crime de contrabando. Exemplo, importar ou exportar mercadoria proibida. Pronto, aqui era o crime de contrabando. Ou, agora nessa segunda parte, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Aqui nós teríamos o crime de descaminho, que está relacionada justamente a essa parte tributária, no sentido de que está ocorrendo, não vou dizer nem omissão, iludir, deixa de pagar o tributo concorrente, certo, da entrada e da saída de produtos. E por aí, eu já posso até adiantar para vocês que ele vai incidir basicamente nos impostos de exportação e importação, certo? Então, a partir do momento em que ocorre a omissão nesse sentido dolosa, da pessoa não querer pagar o tributo, ilude no todo ou em parte o fisco, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de mercadoria, estará cometendo o crime de descaminho. E aí o que é que acontece? Se vocês observarem a figura típica do artigo 34, a anterior à reforma, o artigo 34 antigo do Código Penal, a pena era de reclusão de 1 a 4 anos, e aí o que é que acontece? Aqui, como a pena mínima era de 1 ano, poderia ensejar a suspensão condicional do processo, um dos institutos despenalizadores lá da Lei 9.099/95. Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos dois tipos penais dentro de um único crime, beleza? Porém, houve a reforma, assim sendo, quem incorresse em um dos crimes descritos, a pena era a mesma. E aí podemos perceber que a primeira parte, importar ou exportar mercadoria proibida, tratava do crime de contrabando, e a segunda, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, se tratava do crime de descaminho, certo? Então, sendo, portanto, o mesmo tipo penal, a pena para ambos os delitos era a mesma. Porém, pessoal, com a nova redação trazida pela Lei 13.008 de 2014, o crime de descaminho passou a ter tipificação própria, assim como o crime de contrabando. Então, o que foi que aconteceu? O legislador penal, em 2014, resolveu separar as figuras típicas do crime de descaminho e do crime de contrabando. E então, o antigo artigo 334 passou a tratar apenas do crime de descaminho, enquanto que a nova figura típica do artigo 334-A
passou a tratar acerca do crime de contrabando. A única diferença, pessoal, é que o crime de descaminho continuou com a pena de 1 a 4 anos, enquanto que o crime de contrabando tem uma pena que vai de 2 a 5 anos, ou seja, o crime para a pena, aliás, a pena para o crime de contrabando, ela foi alterada, aumentou-se a pena, beleza? Então, vamos analisar agora o tipo penal do artigo 334. Então, pessoal, iludindo todo ou em parte, o pagamento direto, aliás, iludindo todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, com a pena aí de reclusão de 1 a 4 anos. Então, pessoal, analise o crime da seguinte situação. Ao verbo iludir, certo? Iludir, deixar de pagar, deixar de efetuar a obrigação legal, a obrigação tributária legal, no todo ou em parte. Se eu paguei apenas a metade do tributo, beleza? E entrei de forma indevida dentro do Brasil, por exemplo, estava trazendo a mercadoria estrangeira, desde que essa mercadoria fosse legal, e adentrei dentro do Brasil iludindo parte da carga tributária, eu também estou incidindo aqui na questão do crime do descaminho. Então, o pagamento do tributo, para que não ocorra o crime de descaminho, tem que ser por completo. Se for também só de forma parcial, pode incidir aqui na questão do artigo 334, porque que, se a gente observar, é iludindo todo ou em parte, beleza? E aí, o que é que acontece? O crime ele se configura tanto pela entrada da mercadoria, quanto pela saída, ou seja, quem vai exportar também terá que pagar o tributo, certo? E não adianta ser só uma parte, tem que ser por completo. Então, aqui basicamente nós temos aí a incidência do crime pode acontecer em relação a 2 impostos quando eles não são pagos de forma devida, que é o imposto de importação e o imposto de exportação, beleza? Então, primeiramente, impede esclarecer que o crime de descaminho está no artigo 334 do Código Penal, consiste na entrada, saída ou consumo de mercadorias permitidas, onde o agente ilude o fisco quanto ao pagamento dos tributos. Vejam bem, pessoal, mercadorias permitidas. Por que mercadorias permitidas? Porque se fossem mercadorias proibidas, nós estaríamos diante de quê? Do crime de contrabando, que já está lá na forma específica do artigo 334A, beleza? E aqui o agente vai ter que iludir o fisco quanto ao pagamento dos tributos, de forma total ou parcial, evitando assim o recolhimento dos impostos devidos. Nesse caso específico, irá incidir certa ocorrência do artigo 334. Ademais, não se pode confundir, certo, o tipo penal do artigo 334 com o contrabando, uma vez que o contrabando ele vai consistir na entrada de produto proibido, como eu acabei de falar, beleza? Venda proibida por lei ou por atos normativos em geral que atentem contra a saúde ou moralidade. Certo? Pessoal, é o seguinte, aqui no descaminho, basicamente, a mercadoria que vai entrar no Brasil, ela é clandestina. Por que clandestina? Porque ela ingressou no território de forma ilegal, sem o pagamento do tributo. Agora, quando a mercadoria entra de forma clandestina, aliás, de forma clandestina não, de forma proibida, aí nós temos a incidência do contrabando. Então, a gente tem que diferenciar a questão da clandestinidade, certo? Com a proibição. Uma coisa é o ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, vedar a entrada de determinada medicação aqui para o país. Um medicamento X é proibido. E aí, determinada pessoa importou dos Estados Unidos para o Brasil. Se for pego, será processado e julgado pelo crime de contrabando. Beleza? Uma vez que a mercadoria é o quê? Proibida. Quando existe, por exemplo, uma mercadoria legal e eu importo essa mercadoria, por exemplo, lá do Paraguai, porém não pago o imposto devido, ela estará aqui no Brasil de forma clandestina, já que está em desacordo com as determinações legais quanto ao pagamento do tributo. Beleza? Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Podemos observar que a separação dos delitos não apresentou consequências relevantes ao sistema penal. No entanto, trouxe uma alteração nas penas, uma vez que o delito de descaminho permanece a mesma, de 1 a 4 anos, eu já falei para vocês, ao passo que a pena do crime de contrabando foi fixada em 2
a 5 anos de reclusão. Também já falei. Aqui, pessoal, no crime de descaminho, o elemento subjetivo do delito vai ser quem? O dolo, não é isso? O dolo, que corresponde à vontade livre e consciente de realizar as condutas descritas lá no caput do artigo, na modalidade supracitada e nos demais incisos do parágrafo 1º e parágrafo 2º e 3º da lei em si. O tipo subjetivo, entendimento do STJ acerca do tema. O tipo subjetivo do descaminho é o dolo genérico, que consiste na vontade livre e consciente de iludir no todo ou em parte o pagamento do tributo. Nenhuma outra conduta é exigida, bastando ao tipo que não se declare na alfândega a mercadoria excedente à cota. Beleza? Então, amigo, se você iludir o tributo lá em uma eventual importação ou exportação, você vai estar cometendo o crime de descaminho. O objeto jurídico do delito do descaminho. A proteção da lei é dirigida à administração pública, beleza? Pelos conceitos fornecidos e pelos termos do dispositivo em estudo, a proteção faz-se efetiva também em relação ao controle do poder público sobre a entrada e saída de mercadorias do país e os interesses em termos de tributação da Fazenda Nacional. Então, entende-se que aqui o objeto jurídico protegido, além da administração pública, está relacionado à questão da tributação da Fazenda Nacional, beleza? Pelo fato de incidir em relação à questão de tributos e segue essa linha aí na questão da fazenda pública. No delito em estudo não se admite a forma culposa, já falei para vocês que forma culposa tem que ter previsão legal, do contrário, não existe. E o resultado jurídico tem que ter uma lesão ao objeto jurídico, que é a administração pública, com a entrada ou saída da mercadoria sem o devido pagamento por completo do tributo. Sujeito passivo do delito de descaminho. Sujeito passivo vai ser o próprio Estado e o sujeito ativo é qualquer pessoa. Pode figurar como agente do delito. Eventual participação de funcionário. Aqui é interessante, pessoal. Tem a questão do artigo 318 do Código Penal, que a eventual participação de funcionário público transgredindo o dever de ofício importará o reconhecimento de delito autônomo, ou seja, o crime de facilitação de descaminho previsto no artigo 318. Então, facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, como infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Então, pessoal, se eu trabalho lá no fisco, beleza? E aí eu conheço uma galera que costuma importar mercadoria e essa galera, na verdade, todos são meus amigos. Então, eu vou lá e vou dizer o seguinte, vou facilitar a entrada, beleza? Eu vou dizer, ó, aqui tem uma brechazinha, se você fizer assim, assim, assado, vai passar de boa, beleza? Quando o funcionário público ele facilita como infração de dever funcional, ou seja, o cara tem que ser o quê? Funcionário público, ocorrerá a prática, certo? Da facilitação de contrabando ou descaminho. E aqui também serve